Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos fazer um breve review da Bíblia João Ferreira Anes de Almeida, JFA 1819. Essa daqui é a versão standard. Aqui a lombada. João Ferreira Anes de Almeida, JFA 1819. Aqui a espada, BV Books. Então, essa minha aqui é a versão marrom, com uma capa simulando couro, aquela capa durinha, tá? Tá nova, acabei de abrir ela, tá? Só para dar uma olhada, ela tá toda colada ainda. Mas é uma capa bem boa, bonita. Tem três cores diferentes, tá? A preta, essa marrom e uma cinza, que é bem bonita também, tá? Só que a cinza, não sei se é por causa de ser um pouco mais diferente, muitas lojas já não tem mais ela. Então, preferi pegar a marronzinha mesmo e vamos lá. Adentrando a ela, aqui a folha de rosto num papel cartão um pouco mais grosso. Aqui, parecendo uma transparência, né? JFA 1819, edição revisada, fiel. Aqui aquela página de dedicatória, presenteada a, por e data. Aqui vocês já notam que tem uma certa transparência, né? Papel bíblia, mas tem uma transparência. Aqui JFA 1819. A ficha catalográfica, deixa eu levantar um pouquinho aqui. Então, ó, copyright de 2024, só que a primeira edição foi lançada agora, no comecinho de março de 2026, ok? Então, como eu falei, ó, tem a versão marrom, a preta e a cinza. Impressa no Brasil. Deixa eu ver aonde. Não fala onde. Aqui a gente tem o prefácio. A Bíblia João Ferreira de Almeida. É com profundo respeito pela história e pela palavra de Deus que apresentamos esta edição da Bíblia João Ferreira de Almeida, 1819, a primeira a reunir em volume único a tradução integral das Escrituras para a língua portuguesa. Embora João Ferreira de Almeida não tenha visto esta edição em vida, nela se encontra cristalizado o seu pensamento textual, seu estilo literário e sua convicção reformada. Uma Bíblia fiel ao hebraico e ao grego, escrita em português clássico, destinada a formar gerações de leitores de fé. Aqui, vou ler só esse trechinho aqui, tá? Que é o projeto de tradução. O trabalho de Almeida nasceu no espírito da reforma protestante, que defendia o acesso direto à Bíblia, em língua vernácula. Sua filosofia de tradução pode ser resumida em 3 pilares. 1. Fidelidade aos originais. No Novo Testamento seguiu textos receptos, a base comum da reforma, também usada na King James Version de 1611, que também é da BV Books, tá? No Antigo Testamento recorreu ao texto hebraico massorético. 2. Estilo clássico e literal. O português de Almeida é cadenciado, solene e direto, refletindo tanto a cadência do hebraico como o rigor reformado de não acrescentar interpretações. 3. Revisibilidade. O Novo Testamento foi impresso em 1681 em Amsterdã, mas sofreu críticas de revisão. Almeida mesmo iniciou uma revisão que só seria publicada em 1693, após sua morte. Quanto ao Antigo Testamento, Almeida traduziu até Ezequiel 48:21. Os livros restantes foram concluídos em 1694 por Jacobus op den Akker, pastor holandês. A publicação integral veio apenas em 1748 e 1753 na Batávia. Embora João Ferreira de Almeida tenha feito até Ezequiel 48:21, ele deixou várias notas, escritos e apontamentos sobre os livros restantes, que permitiram ao pastor Jacobus terminar o Velho Testamento. Ok? Vamos prosseguir aqui. Lembrando que eu estou fazendo um review só da Bíblia aqui, tá? Eu vou dar uma lida em alguns textos para que vocês tenham a noção de como ficou essa versão aqui, tá?
Aqui tem algo interessante, tá? O nome sagrado Jeová, na tradução de João Ferreira de Almeida, 1819. Desde as primeiras traduções da Bíblia para o português, João Ferreira de Almeida destacou-se por seu compromisso com a fidelidade literal ao texto hebraico e grego, em sua tradução publicada póstumamente em 1819, considerada a mãe das Almeida. Ele manteve o nome divino Jeová, equivalente, ao tetragrama aqui, o tetragrama sagrado, em vez de substituí-lo pela palavra Senhor, como fizeram as versões posteriores. Então, muitas vezes, a gente está com uma outra versão Almeida qualquer, tá? E a gente vê em letras escritas em caixa alta, ela inteira maiúscula, é justamente o nome de Deus que era para estar ali, tá? Então seria Jeová, ok? Então aqui ele vai tirar o Senhor, escrito em caixa alta, tudo maiúsculo, e vai colocar o nome dele mesmo, ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem o índice, o Antigo Testamento, o livro e a página que se inicia. Aqui o Novo Testamento, o livro e a página que se inicia também. Antigo Testamento, letra boa, Letra grande, letra forte, 2 colunas, versículo embaixo de versículo, o versículo negritado, referências cruzadas bem pequenininha aqui embaixo, mas é de grande ajuda. Eu tenho uma lupa aqui em algum lugar, eu vou ver se eu acho ela aqui. Mas eu consigo enxergar aqui, tá? O primeiro aqui, de Gênesis, ele já leva direto para João 1, 1 e 2. Então, eu consigo enxergar. Mas, de qualquer forma, deixa eu procurar a lupa aqui. Aqui, com a lupa, realmente ajuda muito. E ela ela é arredondada na parte de cima, então na posição que você está lendo, fica muito bom de enxergar. Então, a referência, Gênesis 1, 1, te leva direto a João 1, 1 e 2, Isaías 42, 5, 44, 24, 45, 12 e vai, uma sequência. E vamos lá. Eu vou ler aqui o começo, do livro de Gênesis para que vocês tenham a noção de como está essa tradução, ok? Então, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. A criação. No princípio, criou Deus o céu e a terra estava vasta e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja um estendimento no meio das águas, e faça separação entre águas e águas. E fez Deus um estendimento, e fez separação entre as águas que estão debaixo do estendimento e as águas que estão sobre o estendimento. E foi assim. E Deus chamou o estendimento céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Ok? Então você nota algumas diferenças com relação à tradução, porque ele está levando de uma forma mais literal ao que estava escrito na Bíblia de Almeida, 1819. Ok? Vamos para 1 João. Vamos dar uma olhada lá, para ver essa referência cruzada. Ela está toda colada, tá vendo? Mas ela abre bem. Dá para enxergar no meio sem forçar muito ela, tá vendo? E lembrando que ela tá novinha, ela vai ficar mais maleável. O Santo Evangelho segundo João. A palavra se fez carne. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Esta estava no princípio junto de Deus. Por esta foram feitas todas as coisas, e sem ela não se fez coisa alguma do que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio por testemunho, para que testificasse da luz, para que todos por ele crescem. Não era ele a luz, mas para que da luz testificasse. Esta era a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. No mundo estava, e por ele foi feito o mundo, e o mundo não o conheceu.
Ao seu próprio veio, e aos seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Até aqui. Vamos dar uma olhada num salmo, Salmo 23, que é bem conhecido. Salmo 28, passei. Salmo 25. Salmo 22 tá pra cá. Cadê? Ah, tá aqui, ó. E eu procurando lá do outro lado. Ela vem bem colada as folhas, ó. Tem que dar uma arejada mesmo pra soltar todo esse papel aqui, ó. Então vamos lá. Salmo 23. Salmo de Davi. Jeová é o meu pastor, nada me faltará. Em pastos verdes me faz deitar. Mansamente me leva a águas muito quietas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por seu nome. Ainda que também andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, defronte dos meus adversários. Unges a minha cabeça com azeite. O meu cálice transborda. Pois o bem e a bondade me seguirão todos os dias da minha vida, e ficarei na casa de Jeová por longos dias. Bem, uma das palavras que dá para perceber logo de cara aqui, que é um pouco diferente, é que normalmente a gente vê aqui, unges a minha cabeça com óleo, né? E aqui já deixa claro que não é qualquer óleo, é azeite de oliva, ok? E tá aí, apesar de ser uma versão fiel, a linguagem não está difícil, tá? Ela não é difícil da gente ler. É uma Bíblia até gostosa de ler. Também, letra grande. Aqui, ó, como eu falei, ela em 2 colunas ainda tem um pontilhado no meio aqui, ó, para fazer a separação. Tem uma fonte. É uma fonte, sei lá, é um pouquinho diferente do que a gente vê normalmente, tá? E eu gostei dela. Eu gostei bastante dela. Aí, lógico, né? A gente tem que ler mais, tem que fazer algumas comparações, tá? Com a ACF, com a BKJ 1611, pegar uns textos-chave realmente para fazer a comparação, para a gente realmente ter um entendimento com relação à Bíblia no modo geral, tá? Para saber se a tradução realmente está boa. Mas a princípio, pelo que eu li aqui, tá bom, eu gostei. Ela tem 2 fitilhos, parece que é preto e o outro marrom, tá colado um no outro. Aqui parece que é um preto e um marrom. Papel Bíblia mesmo, tá? Não é aquele papel excelente. Ele é até um pouquinho acinzentado, mas é uma Bíblia grossa. Deixa eu ver aqui. 1778 páginas. Ó, bem grossa, douração. Então você olhando assim, ó, é uma Bíblia pequena, só que ela é bem robusta, né? Bem grossa. Cadê aquela outra BKJ que eu fiz o review outro dia? A diferença de espessura entre uma e outra é notável. Olha isso. E olha que aquela BKJ não tem uma letra pequena, hein? É uma letra boa de ler também, ó. Mas como essa tem uma letra maior, e ó, essa a gente consegue ler. Essa outra aqui, até se tirar o óculos, acho que você consegue ler. Bem boa mesmo. E é isso, gente. Eu acho que já deu para vocês terem uma ideia da qualidade de como vem a ser essa Bíblia, tá? E logo eu faço algum comparativo entre a ACF e a BKJ 1611, ok? Que são as outras 2 Bíblias que a gente tem como fiel, tá certo? E é isso aí. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.